Olá pessoal, mais uma vez eu, Caco, vou resolver dois problemas para vocês. O coeficiente de dilatação térmica da gasolina é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. Um caminhão-tanque descarrega 10.000 litros de gasolina medidos a 25 graus Celsius. Se a gasolina é vendida a 15 graus Celsius, determine o prejuízo do vendedor em litros de gasolina. Olha só que interessante. Então, quando ele recebe, quando o posto de gasolina recebe a gasolina, ele recebe 10.000 litros. E a gasolina está a temperatura de 25 graus Celsius. Só que quando ele foi vender, a temperatura no dia que ele foi vender estava a 15 graus Celsius. Então, esses 10.000 litros, a 10 graus a menos, como ele tem um coeficiente de dilatação, ele diminuiu. E ele vende para o cliente em litros. Tá? Então, ele tinha 10.000 litros quando ele recebeu, mas quando ele foi vender, já não tinha mais 10.000 litros, ele tinha um pouco menos. E quanto é esse pouco menos? Então, vamos ver qual que é o prejuízo dele. O prejuízo em termos de litros, ou seja, vamos ver quantos litros ele perdeu nessa compressão térmica, tá bom? Então vai ser assim, ó. Delta V, variação de volume, vai depender do volume inicial, do coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura, tá? Então a variação do volume, que é o que eu quero saber, tá? O volume inicial era 10.000 litros, ou seja, 10 vezes 10 elevado à terceira, isso é 10.000 litros, vezes o coeficiente de dilatação. Ele não disse se é coeficiente de dilatação linear, volumétrica ou não, mas então vamos considerar que ela é volumétrica. Coeficiente de dilatação térmica da gasolina, porque a gasolina não cresce linearmente nem superficialmente, ela cresce volumétrica. Então considera-se que isso daí é volumétrico. Então o coeficiente vai ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é o quê? É 10 graus Celsius, né? Na verdade, são menos 10 graus Celsius, porque ele perde gasolina, certo? Então, eu vou colocar negativo mesmo. Menos 10 graus Celsius, tá? Isso vai representar o quê? Que a variação do volume vai ser negativa, quer dizer que ele está perdendo, né? Perdendo, por isso que é prejuízo. Então, vai ficar assim, ó, variação do volume vai ser menos, por causa desse menos aqui, né? Aí é 10, 1,2, então vai ser 1,2 vezes 10 elevado ao quê? Então 10 vezes 10 elevado à terceira, 10 elevado à quarta. Ou melhor, 10 elevado à terceira com 10 elevado a menos 3 dá 1. 10 vezes 10 dá 100, ou seja, 10 ao quadrado. Mas para a gente saber logo bem certinho, 1,2 vezes 100 faz a vírgula pular duas casas para cá. Então ele perde o quê? 120 litros. Caramba, hein? 120 litros. Dá para encher o tanque do meu carro umas 3 vezes, 40 litros em cada vez. Dá para encher assim mais ou menos, né? Quando chega ali na reserva, eu já encho de novo. Então ali dá uns 40 litros, dá uns 3 tanques. Então nessa brincadeira de 10 graus Celsius, eles perdem 3 tanques de gasolina. Tá? Esse é o prejuízo do vendedor, 120 litros. Agora vamos ver outro caso. Esse é da Universidade Federal de Goiás. Num dia quente em Goiânia, 32 graus Celsius, uma dona de casa coloca álcool em um recipiente de vidro graduado e lacra-o bem para evitar a evaporação. Tá? Então pega o vidro, põe lá dentro e fecha bem. De madrugada, com o termômetro acusando 12 graus Celsius, ou seja, 20 graus a menos, ela nota surpresa que, apesar de o vidro estar bem fechado, houve redução do volume de álcool. Então, se ela é meio devagarzinho, nunca estudou dilatação, ela vai falar assim, nossa, evaporou mesmo fechado. Mas não é que evaporou, é porque o volume diminuiu o volume, Por quê? Porque a temperatura caiu 20. Sabe-se que o seu espanto não se justifica, pois trata-se do fenômeno da dilatação térmica, na verdade da compressão térmica. Qual, em porcentagem, foi a diminuição do volume? Considere o coeficiente de dilatação térmica volumétrica do álcool, coeficiente
dilatação do álcool, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius menos 1, a dilatação do vidro é desprezível. Então vamos considerar que o vidro realmente não comprimiu, ele ficou do mesmo volume mesmo, tá? Então vamos considerar que o vidro não teve alteração. Então olha só, a variação de volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido vezes a variação de temperatura, correto? Ele quer em porcentagem qual foi a diminuição do volume. Então a variação do volume, tá? É a diminuição do volume, tá? É a variação do volume. Ele quer saber em percentual, então basta eu pegar a variação e dividir pelo volume inicial, que isso vai me dar uma taxa da variação em relação ao que tinha no começo, tá? Então vai ficar assim, ó, ΔV sobre V0 vai ser o quê? Vai ser o coeficiente de dilatação vezes o ΔT. Agora, muito importante, nós temos que entender realmente que o coeficiente de dilatação é uma taxa, tá? É uma taxa como se fosse uma taxa de percentual. Ela não é percentual, porque para ela virar percentual, eu pego esse resultado aqui e multiplico por 100%. E daí ela vira por percentual, tá bom? Então isso aqui vai ficar o quê? Então, eu não sei quanto é que abaixou, mas agora a variação volumétrica sobre o volume inicial em porcentagem vai ser o quê? O coeficiente de dilatação, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura, que foi 20 graus Celsius, vezes o 100%. Tá? Porque o 100% agora é que vai me dar a taxa em porcentagem. Então, 2 vezes 1,1 dá o quê? Então, essa variação de volume percentual vai ser o quê? 2,2, né? 2 é isso aqui, 2,2. E 10 elevado a 3, ó, esse zero do 2 aqui, né? É 10, 10 vezes 100, 10 elevado a terceira. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a terceira dá 1. Então, é 2,2%. Tá? Por quê? Porque foram 20 graus Celsius que variou. Então, 1,1 vezes 2 dá 2,2. Só que é 20, né? Então, o 10 daqui com os 10 do percentual, vezes esse 10 elevado a menos terceira, que é do coeficiente, vai dar uma variação de 2,2%. Então, considerando, por exemplo, que o potinho que ela colocou tinha 100 ml, tá? Baixou o quê? 2,2 ml. Tá? É 2 a cada 100. Então, se era 100 ml, baixou 2,2 ml. Ok? Então, se você tem alguma dúvida sobre esses problemas, poste nos comentários do vídeo, tá? Que eu vou te ajudar, vou fazer uma explicação melhor. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um joinha. Inscreva-se no canal se ainda não é. Conheça também o canal de matemática, que vai aparecer aqui do lado, um linkzinho, tá? Um círculozinho com o linkzinho do canal. Tá bom? E compartilhe com as pessoas os vídeos do canal e o canal mesmo, tá bom? É isso aí e até a próxima.